Está começando uma Assembleia na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos conversar hoje sobre os 50 anos do golpe militar de 1964, que terminou forjando uma ditadura militar que durou 21 anos. Quem está aqui conosco é o cientista político, especialista e autor de 2 livros sobre o tema, Túlio Velho Barreto. Esses livros, um retrata a trilha do golpe aos 40 anos e o outro de 64, o golpe passado a limpo, nos 45 anos. Ao fazer 50 anos desse golpe, Túlio, juntamente com a equipe, preparou um estudo a ser divulgado virtualmente pela internet, no www.coletivo, não é isso, Túlio? Isso. .org. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, Túlio, voltando a essa questão dos 50 anos do golpe militar. Que golpe militar foi esse? Pois é, o primeiro livro que você apresentou, Na Trilha do Golpe, trata exatamente desse período. Né? O livro trata das origens e das circunstâncias em que ocorreu o golpe de 64. Sem dúvida nenhuma, o que a gente teve foi uma ruptura da ordem democrática, no momento em que o país discutia uma série de medidas que ficaram consagradas como a reforma de base, propostas por Jango, que de certa forma apontavam na perspectiva de uma mudança no país no sentido de um investimento mais na questão social, né, de infraestrutura e na questão social, e também no não alinhamento dos Estados, do Brasil aos Estados Unidos, nem à União Soviética. Quer dizer, no contexto da Guerra Fria, o Brasil assumia, portanto, uma posição mais independente com relação às duas potências. Havia no país, certamente, e isso é fato, é histórico, uma grande mobilização social, né, que se demonstrou depois, ou se mostrou depois, pouco orgânica, né, porque o golpe vem e não há resistência, mas havia uma organização social que pressionava, né, pelas mudanças de bases. Havia um setor da esquerda bastante organizado, sobretudo a partir do Partido Comunista Brasileiro, mas também outras legendas, uma esquerda democrática, né, que pretendia fazer avançar as medidas no âmbito do capitalismo, não tinha perspectiva de uma mudança social, e evidentemente um segmento democrático, né, que defendia a disputa entre partidos, a disputa eleitoral, política, etc. Então, Pernambuco, nesse contexto, estava no olho do furacão, né? Aqui havia muitas mobilizações, né? As ligas camponesas no campo, os sindicatos rurais atuando bastante, os sindicatos urbanos também tinham uma atuação importante, intelectuais se mobilizavam em torno do governo Arraes para aplicar experiências bastante avançadas, progressistas, como Paulo Freire e José de Castro. Então, é esse contexto mais geral em que ocorre o golpe de 64, com os militares, de certa forma, desde 1954, né, a gente tem que lembrar, quando Getúlio se suicida, já numa tentativa de adiar uma intervenção militar, e, de certa forma, durante esses 10 anos, os militares estiveram acompanhando atentamente a política nacional e também os contextos regionais, como o de Pernambuco, e em 64 terminaram optando por essa ruptura. Certo, mas os militares também não fizeram o golpe sozinho, não tomaram ação sozinho. Havia um grande apoio da classe média brasileira a essa reação ao governo Jango, né? Essa é uma questão importante e que cada vez se discute mais, né? Por exemplo, muitos setores da academia, estudiosos, já não se referem apenas ao golpe militar de 64, mas ao golpe civil-militar, em função da participação da sociedade civil ou de setores da sociedade civil no golpe, né? Quer dizer, os militares eles não agiram isoladamente, né? A gente deve lembrar, por exemplo, a grande mídia, sobretudo a mídia no sudeste do país, né? O Estado de São Paulo, o Globo, se posicionavam pela derrubada do governo Jango, desejavam a retirada do presidente da República. Setores majoritários da igreja tinham também essa posição, uma posição contrária a Jango.
e apenas setores minoritários apoiavam as medidas, né, do governo federal. O que vai se inverter à medida que a ditadura vai se ampliando e vai sendo mais longeva. Né? E lembrar que no dia, por exemplo, 19 de março de 64, ocorreu a grande marcha da família com Deus pela liberdade, que aglutinou em São Paulo 200 mil pessoas. Né? Então é um contingente, sobretudo naquela época, em 64, bastante significativo. Isso mostra que setores da sociedade civil apoiavam e tiveram uma participação. Os próprios governos, né? Considerar o governo de Minas Gerais, São Paulo e da Guanabara, né? O da Guanabara, Carlos Lacerda, em São Paulo, Adhemar de Barros, e em Minas Gerais, Magalhães Pinto, apoiaram o golpe de 64. A própria tropa de Mourão marcha a partir de Belo Horizonte, onde está a sede do governo de Minas. Dentro dessa visão da origem do golpe, né, o que é que se pode pensar que os militares articularam o tempo todo isso, ou os civis, os políticos civis também participaram dessa articulação? Participaram, sim. Sem dúvida nenhuma que desde 54, para dar um marco histórico mais próximo a 64, a gente vai ter outros episódios na história do Brasil em que a intervenção das Forças Armadas, a própria proclamação da República é um ato de força das Forças Armadas. A partir de 54, quando o Jango assume, por exemplo, o Ministério do Trabalho, ele assume e tenta implementar uma política que é uma política bastante progressista na ocasião. E há resistência muito grande em relação ao nome de Jango, né? Até por ele ser um herdeiro natural no âmbito do PTB e da política nacional de Getúlio. Então, o medo que se tinha de um jovem, Jango, então, um jovem político, iniciar sua carreira com a possibilidade de suceder a Getúlio com a linha nacionalista e voltada muito à questão da inclusão social, né? Patrocinado pelo governo democrático de Getúlio, aquele de 50 a 54. A pressão é tão grande que Jango termina renunciando ao cargo, mas antes de renunciar ele concede 100% de reajuste ao salário mínimo, e isso cria uma animosidade muito grande, aumenta ainda a animosidade que existia em relação ao governo Getúlio. E os militares ali já tinham talvez articulado com setores da sociedade civil, porque tem que lembrar o papel que Carlos Lacerda já cumpria na ocasião, a UDN é representada por Carlos Lacerda, para que Getúlio não continuasse no poder. Quer dizer, havia uma clara campanha de intervenção das Forças Armadas contra Getúlio. E o suicídio de Getúlio teria sido feito em função disso, de achar que o Brasil estava na iminência de um golpe militar naquele momento. E a morte dele cria uma comoção nacional que termina fazendo recuar essas iniciativas. Depois, na eleição de JK, de Juscelino Kubitschek, lembrar que Carlos Lacerda, novamente, né, e junto a setores militares, tentaram impedir a posse de JK, né, considerando que JK teria tido um percentual que não dava legitimidade a ele tomar posse. E o Marechal Lott, né, que aí representa um outro segmento das Forças Armadas, que garante a posse de JK. Quer dizer, se não tem um setor militar que garanta a posse de JK naquele momento, certamente os militares poderiam fazer a intervenção. E junto a civis, que na verdade não conseguiam, através do voto, uma hegemonia política no país, mas buscavam o poder através dos militares. Se fala, alguns historiadores levam em conta que o golpe militar de 64, que assumiu a presidência o general Castelo Branco, seria um período de transição. E o verdadeiro golpe aconteceu depois da presidência de Castelo Branco, quando foi instituído que os militares iriam continuar no poder, não iam repassar esse poder via eleição. No primeiro momento, a ideia que os militares tentam passar e contam com o apoio dos políticos, né, portanto, de atores civis, como Carlos Lacerda, mas também, por exemplo, o próprio JK, ele tenta convencer o PSD a votar no dia
11 de abril, a favor da candidatura do general, então, Castelo Branco. Quer dizer, o Castelo Branco há uma votação simbólica no Congresso e o próprio JK tenta convencer o PSD, né, contra a vontade de Tancredo Neves, que é quem se posiciona dentro do partido contra a votação em Castelo Branco, mas JK defende. Carlos Lacerda e a UDN certamente sim apoiavam Castelo Branco. Qual era a ideia de JK? Era de que Castelo Branco faria um governo apenas de limpeza da política nacional, tirando aqueles que eram acusados de corrupção, tirando aqueles segmentos ligados à esquerda, etc., e convocaria eleições ou permitiria que ocorressem as eleições seguintes. Eleição para governador ocorre, mas a eleição presidencial é suspensa, depois que Castelo Branco está no poder. E aí o processo fica de indicação para o Congresso Nacional legitimar, né, apenas aquele que é indicado pelas Forças Armadas. Daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa com o cientista político Túlio Velho Barreto sobre o golpe militar de 1964, 50 anos num debate. Até já.